Hoje, galera, a gente vai falar de novo sobre a Odisseia. Eu já fiz algumas considerações. Qual é a crítica que eu acho que há que se fazer? Eu sou assim. Se tem uma frase que eu defendo uma expressão que eu defendo a César é o que é de César. Ou seja, o que se é para se criticar, que critiquemos, que a gente critica. O que é para ser dito, deve ser dito. Não tem que ter meias palavras, meias verdades, meios caprichos, nada, entendeu? Vamos falar. A Odisseia é interessante, ela vem num cenário muito curioso ainda do cinema, né? Tipo, mesmo com tudo que ela performou, fez milhões, tá batendo uma marca impressionante pro cinema hoje. O Homem-Aranha, quer dizer, já passou da Odisseia, né? Só logo no primeiro fim de semana, o Homem-Aranha já fez uma marca muito invejável, justo por ser o Homem-Aranha. Eu falei isso para as pessoas não quiseram levar em conta, quiseram desconsiderar. E trataram como se não fosse também um movimento óbvio. Gente, óbvio, justo por ser o Homem-Aranha, é claro que ia farmar essa aura toda. O Homem-Aranha é esse herói. Só de ser um filme do Homem-Aranha, ele já ia levar essa legião, tipo, em tempos pro... E, tipo assim, o Tom Holland é um Homem-Aranha muito querido, né? E desde 2021 que não se tem um filme evento do Homem-Aranha. Não teve a mesma proporção, assim, de uma histeria coletiva, que é, tipo assim, na época se tinha um apelo nostálgico, né? Tipo assim, os três Homem-Aranha junto, os vários vilões de vários filmes do Homem-Aranha, tudo junto de novo, farmando aura aqui. Quer dizer, eu tô usando essa palavra, esse termo de um jeito bem anacrônico, mas foda-se. Porque assim, na época nem se tinha esse negócio, nem se usava, nem tinha sido inventado esse negócio de farmar aura ainda. Mas a Odisseia, o foda é que ainda com toda essa visão tecnocrata, tipo, essa discussão, o filme é elitismo ou não é, falar dele performar assim na sala de cinema, no IMAX, que poucas pessoas vão conseguir ver no mundo inteiro do jeito que o Nolan projetou para ser feito, né? Porque não existem tantas salas de cinema no mundo que tenha a coisa com a tecnologia que o Nolan idealizou para ser projetada. Mas a questão, o que eu quis dizer com essa, o que eu quero, aonde eu quero chegar com essa crítica, é que isso é uma coisa que eu reparei no filme e é a única coisa que eu vou criticar e que me incomoda no filme, eu acho. Podem falar, tipo, a galera reclamou, tipo, eu não sou a galera da verossimilhança, da precisão histórica. Não faz sentido olhar para um filme, assim, querendo olhar rigor histórico. Isso pra mim é coisa de ignorância. É um atestado de... É uma ignorância total, não tem como. Aí falaram também, tipo, cultura woke, soldado grego, homem trans, que é o Sinon, que é o Elliot Page, que há anos, há décadas, ainda era a Ellen Page, que transicionou. É o Elliot Page. A Lupita Nyong'o, Helena de Troia. A Zendaya, fazendo Atena, ou a projeção da culpa do Odisseu / Ulisses. Tanto faz, é a mesma identidade. Você pode falar dele por um jeito ou por outro.
Eu tô falando dos dois jeitos, barra Ulisses, assim, vai da preferência de cada um, né? Mas assim, é que esse filme, ele cai no mesmo problema. Se for considerar que é um problema de fato, mas assim, pode ser ou pode não ser. No Oppenheimer, não tinha jeito de ele. Porque o Nolan quis, pro roteiro, porque o roteiro do Nolan, inclusive, ele se aproveita disso. Ele usa isso a seu favor. Então lá é menos um problema, eu diria. Mas ainda está esse problema em vigor lá, então não tem jeito de não discutir isso também. Mas aqui, gente, em A Odisseia, está cada vez mais claro que é. Vai ficar claro agora o que eu estou querendo dizer quando eu falar. Que é a projeção, a alegoria da projeção da culpa branca ocidental de. No caso, eles só transferiram lá uma sociedade ocidental, no caso, seria tipo. O Nolan foi para Hollywood, ele é britânico originalmente, mas no pensamento britânico, assim, ele projetado na indústria hollywoodiana, então ele se tornou um cineasta hollywoodiano por excelência, então é Hollywood ali projetado. Então ele está falando de uma sociedade, de uma vertente anglo-saxônica ali, tipo, de uma sociedade norte-americana, do recorte dessa sociedade. Então ele está falando assim, é uma projeção norte-americana da culpa branca dos norte-americanos com relação a eles terem matado os outros povos. Aí não tem jeito, não dá para defender, gente. Aí é o momento em que toda a boa vontade da gente vai embora, né? Porque tipo assim, de novo, eles falando desse tipo de tema. Clint Eastwood já fez filme desse tema, até o Martin Scorsese, não tem jeito, né, gente? Tipo, o Mel Gibson. Clint Eastwood vai fazer até aquele sniper americano. Já teve vários filmes de guerra, tipo, desde a época do Afeganistão, da guerra no Oriente Médio. Antes da era Trump, inclusive, lá, tipo Falcão Negro em Perigo, A Hora Mais Escura. Esses filmes, assim, tipo, de guerra, tipo, é tudo filme, tipo, de culpa dos problemas que os americanos causaram por quando eles mataram, dizimaram outros povos. Se, assim, e eles falando, tipo, a guerra traumatiza e tudo, né? Tipo, aquela coisa que a gente. As obviedades que a gente já sabe, e é tudo, no fim das contas, hipócrita pra caralho. Porque, tipo assim, se eles ainda fizessem filmes assim, porque, tipo assim, é um reconhecimento, é um meia-culpa da indústria, pra falar que eles estão amadurecendo. E pior que a academia ainda reconhece, é tipo assim, ainda louva, porque, tipo assim, eles falam, tipo, ainda é uma autoestima deles, né? Tipo, pra falar. A academia coloca, tipo assim, olha como a gente é humilde pra caralho, a gente reconhece as merdas que a gente faz, então vamos nos premiar por isso, vamos colocar os filmes que a gente mesmo faz na academia, no Oscar, para nos premiar por fazer um filme, por reconhecer por excelência que a gente é culpado pelos traumas que a gente causa no mundo. Aqui, nesse filme, é aplicado da mesma forma. É o Odisseu usando o cavalo de Troia como alegoria para as mesmas merdas, assim, para entrar em qualquer cenário aí no mundo. O Odisseu, como o primeiro homem moderno, como vai escrever a dor, ele foi o primeiro homem moderno. Aqui eu não estou discutindo a questão do o mito ser antes de Cristo ou não, porque tipo assim, mas mesmo assim, gente, dá para discutir dessa forma porque é uma alegoria. Então, é a interpretação de Nolan, do roteiro dele, é um olhar contemporâneo
de um mito antigo. Então, tanto faz você discutir, mas é porque... Então, Luca, mas é porque você tem que ver que o mito é mais antigo. Eu sei disso. Eu já li a Odisseia de Homero. Eu tenho o livrão aqui, é um calhamaço danado. Nunca li a Ilíada, mas já li a Odisseia. É um poema mais difícil de ler e de dialogar com a gente que é contemporâneo. Com a minha geração Z, acho... Se ainda fosse uma obra que visa falar, tipo assim... nós somos nós, norte-americanos, a gente reconhecendo isso e a gente parando de fazer guerra pelo mundo. Não tá. O Trump fazendo a mesma merda. Esse Make America Great Again do Trump. Ele elegendo imigrante como inimigo. Ele se metendo lá no Irã, na Palestina e na guerra de Israel contra... criando ainda mais conflitos no Oriente Médio, como os Estados Unidos sempre fez em sua história. Ou seja, os Estados Unidos é uma máquina de moer o mundo. Ele não para. E, historicamente, se a gente vê, a gente pode olhar para o futuro e dizer, não vai parar, infelizmente. A gente não vê o horizonte, no horizonte temporal vislumbrável, a gente não vê que ele vai parar. Então, é por isso que é tão hipócrita, porque... O que eu quero dizer aqui? Existem certos temas que a esquerda adora na arte, no cinema, falando especificamente no funil, no recorte que passa pelo funil do cinema. Vamos fechar pro cinema, que é o que a gente tá falando aqui no vídeo. Pois é, existem temas que a esquerda adora que eu acho hipócritas pra caralho. Que é esse, o da hipocrisia, da culpa branca pelos problemas sociais de tudo que se fez. E tipo, que aí passa por virou quase um gênero específico, um gênero isolado. Porque aí ninguém apresenta mais o que são esses filmes. Eles já se firmaram, eles já tomaram conta, e parece que é um gênero de consciência e de forma própria. Ou seja, eles têm convenções próprias, eles têm suas fórmulas próprias. Porque aí entra filmes assim, aquele filme lá de Histórias Cruzadas, que é um filme lá tipo de uma onda do feminismo e que parece coisa tipo uma obra meio Virginia Woolf assim. Que aí tem várias atrizes assim, tipo, acho que até Viola Davis estava lá, Green Book, aquela porcaria, aquele filme lá que todo mundo ama, com o Chiwetel Ejiofor, né, que ganhou o Oscar na época, né, foi pro Oscar, né, da época 12 anos de escravidão, que na verdade eu acho uma merda, aquele filme, já começa por aí. Só porque a galera tem um problema muito grande de julgar um filme pelo aspecto moral dele. Ou seja, se ele trata de um tema nobre, e se eles acham que o tema é nobre socialmente o suficiente, eles nem olham a forma como está tratando o tema. Eles acham assim, tipo... E aí eles já gostam do tema e falam assim, olha que legal, é um meia-culpa do cinema. Aí a galera pode até poetizar, né? Alguns vão dizer, é porque é importante uma obra assim no momento que a gente tá vivendo. Nisso, eu tô aqui para dizer o seguinte, não, sinto muito, gente, desculpa, mas não é importante uma obra assim no momento que a gente tá vivendo. Primeiro porque todo ano tem uma obra assim. Em 2023 teve Oppenheimer. E desde 2023, 2024 e em 2025 tiveram suas obras assim. Em 2023 o Oppenheimer foi a mesma coisa. O Oppenheimer fez quase 1 bilhão de bilheteria
com ele na segunda metade do filme, triste porque matou milhões com uma bomba atômica que ele mesmo criou. Me fala se isso não é a culpa branca cristalizada, manifestada de novo. Tá vendo? Não é importante uma obra assim, no momento que a gente tá vendo, pra quê? Pra gente nos tornarmos seres humanos melhor, pra gente nos tornar seres humanos melhores. É uns papos que eu acho tão chucros, tão bobos, assim, que soa discurso de autoajuda que não faz sentido nenhum. E é um momento que é tão cínico esse discurso que parece assim. Segundo, é um momento que a gente está vendo que é tão delicado que nunca houve tanta guerra desde a Segunda Guerra Mundial quanto o momento histórico que a gente está vivendo hoje. Então não é importante um filme desse jeito, desse porte, com esse tipo de discurso, de narrativa, no momento que a gente está vivendo hoje. Se filminho mudasse alguma coisa, se arte mudasse alguma coisa, gente, a prova cabal, o pressuposto, que é mais que um pressuposto, é um postulado da arte, é que a arte em si não muda o mundo por ela mesma, porque a arte, enquanto arte, ela tem o pressuposto de ser inútil. E a arte precisa ser inútil no aspecto ontológico da arte. Eu já falei, eu canso de falar isso, não vou sempre repetir. Não tem problema, eu repito. Da mesma forma que numa época, esse ano, 2026, é ano eleitoral. A galera vai falar, porque é importante que os artistas se manifestem. Todo ano de eleição é a mesma coisa, né? É tipo, vai vem a galera que viveu a época da ditadura, a esquerda, a MP, produtores de música do MPB se manifestando. Igual a galera falou, tipo, isso eu achei interessante. Se manifestando contra as bets, né? The Block no Tigrinho. Aí veio Gilberto Gil, Chico Buarque. Até a galera tipo, da geração do Milton Nascimento, tava todo mundo falando, The Block no Tigrinho, essa coisa aí. Mas aí o Caetano, Maria Bethânia, todo mundo falando, Vai chegar a época da eleição, vai estar todo mundo se manifestando assim. Votem no fulano tal, ele é a melhor opção pro Brasil. Sabe o que eu falo, gente? Artista também não vira voto. Não vira mesmo, não. Se virasse, bastava o seu querido artista, o seu querido ícone, falar em quem ele ia votar, que todo mundo já ia automaticamente lá, ia nas urnas, digitar, porque o fulano de lá, que é o ídolo, falou para votar. Dá para resolver o mundo assim, a política assim? É tão reducionista falar assim, gente. Então, eu acho esse tipo de discurso tão tosco, assim, tipo, sabe aquele momento que, pouco antes do massacre dos pretendentes, os pretendentes a casar com a rainha Penélope, né? Lá de Ítaca, lá no... Eu tô falando pra quem assistiu de A Odisseia. Pois vamos ver em que momento isso fica claro. Ficou claro em momentos passados, anteriores a isso, mas o momento cabal, que deixa isso escrito, cuspido, escarrado, para ninguém duvidar, na cara para todo mundo ver. O Odisseu senta, assim, ainda encapuzado, embuçado lá, ainda como o Sinon lá, tipo, o estrangeiro, né, o forasteiro, ele voltou pra cá, mas ele conversa calmamente com a Penélope, tem todo aquele diálogo. O Antino, que é o Robert Pattinson, ele fica meio nas sombras, assim, ele até tira a faca da bainha, assim, estimulando que ele vai tentar matar o Odisseu naquele momento e tal, antes
do desafio da rainha, né? Nesse momento aparece, ele conta todo como ele estava culpado por toda a conquista de Troia, por todo o massacre do povo de Troia. E nisso aparece o momento que a Atena, personagem da Zendaya, que nesse momento que fica dúbio ou claro demais, dependendo da interpretação, de como você lê o filme, claro demais como funcionam as coisas dentro do que o Nolan estava colocando, que ou ela era apenas a Atena, uma representação humana da Atena, ou ela era uma projeção da culpa personificada do Odisseu quando ela é assassinada. Ela é tem a cabeça decepada, tanto que ocorre uma cena de transição na hora que eles vão decapitar a personagem da Zendaya, que ela olha pro Odisseu meio que chorando assim. Aí corta, cai a cabeça da estátua da Atena rolando as escadarias abaixo. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência aí. Abraço, até mais.